Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball para você receber tudo aí na palma da sua mão em tempo real. Notícias e resultados, você pode conferir os melhores momentos da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro em vídeo de alta definição. E olha o recado, hein? Concurso cultural promovido aqui no canal com o OneFootball, para você ganhar uma camisa como essa aqui, ó. É a camisa oficial do Flamengo, uma camisa que poderá ser histórica, é a camisa que o Flamengo vai jogar a final da Copa Libertadores. E como é o concurso cultural, você faz o download e vai responder a pergunta: qual o jogador da decisão da Copa Libertadores tem aquele visual, o corte de cabelo, né? Vamos dizer assim, aquele cara que dá o tapa no penteado mais moderno. Por quê? Você só precisa ser criativo, cara. Então seja criativo na sua resposta e você vai concorrer a um famoso cabelinho na régua e a camisa oficial ao manto. Então, tá inscrito, faz o download do OneFootball, concorra e boa sorte. Vamos falar dessa vitória do Flamengo? O Flamengo venceu no Maracanã o Atlético Mineiro por 1-0, num Flamengo muito modificado, né? E como primeiro, antes de nós falarmos individualmente sobre alguns jogadores, porque essa vitória do Flamengo ela passa pelas contratações do Flamengo, né? Vamos falar rapidamente coletivamente. Que jornalisticamente, que é o nosso papel aqui, é fundamental aproximarmos ao torcedor, aproximarmos a você a realidade do que é o Flamengo, a realidade, né, do que acontece no dia a dia. E felizmente nós podemos trazer a informação e mais do que isso, podemos, né, ver durante o jogo a comprovação do que nós havíamos falado. Então houve a confirmação de como o Flamengo iria jogar, com quais jogadores, de que forma. Então, jornalisticamente o papel foi cumprido, né? O Flamengo marcando num 4-1-4-1, como a gente observa, né? Com o João Gomes à frente dessa linha, o Mateuzinho pelo lado direito, ali tendo o apoio do Marinho, pelo lado esquerdo o Vitor Hugo tendo o apoio do Everton Cebolinha e o Matheus França, né, como esse homem, digamos que um pouco mais de referência, esse falso centroavante, mas de qualquer forma o Flamengo sem a bola à frente. E com a bola, um Flamengo, né, que tinha ali o Mateuzinho fazendo essa função ali pelo lado direito, naturalmente faltando caguete em alguns momentos, né, como a gente observa que o Flamengo com a posse da bola vai trabalhando ali, e aí a gente vai observar, ali tem uma associação, né, que acontece ali com o Mateuzinho, o Flamengo com lá os 5 jogadores à frente, né, saindo ali com o Fabrício Bruno, com o Pablo, mais à frente deles fica ali o João Gomes, e ali praticamente enfileirando os outros 5 jogadores ali, né, do Flamengo, alargando bastante o campo, era com o Cebolinha. Na ocasião o Flamengo aqui não conseguiu enxergar, o Cebolinha bem espetado, o Ayrton Lucas estava mais por dentro, mas justamente, né, como nós trouxemos e como nós falamos no nosso pré-jogo, então houve a confirmação, então o nosso trabalho jornalístico foi cumprido. Como é este jogo do Flamengo? Ele acaba passando por algumas situações individuais de alguns jogadores, né? Entre essas, os recém-contratados. Santos fez boas defesas, participa diretamente do resultado, consegue parar o ataque do Atlético Mineiro em algumas oportunidades que o Atlético cria, então conseguiu segurar o ataque do Atlético Mineiro. Varela, recente, contratado e tem jogado, né, tem pouquíssimos minutos. O Varela, eu não vou me deixar contaminar pelo aquilo que nós já havíamos estudado dele no futebol russo e tão poucos jogos na Copa de 2018, até mesmo nos jogos mais recentes. Vou falar unicamente do Varela do Flamengo. O Varela do Flamengo, apesar de pouquíssimos minutos, ele me parece ser um jogador muito aplicado taticamente, com muita aplicação tática e o chamaria de, hoje me parece, um executador de tarefa, o que é muito importante, porque aí eu tô dando para ele uma atribuição tática, então parece que o Varela, é necessário fazer isso. Parece que ele tem uma organização mental e raciocínio de conseguir seguir essas ordens táticas, então eu chamaria de um executador de tarefas, isso é importante. Companheiro ali da defesa, o Fabrício Bruno, esse tá, assim, apesar de ser um reserva, né, ele é tão importante quanto o Santos, é claro, né, o goleiro titular do Flamengo, então foi uma contratação que chegou para cumprir o seu dever, mas o Fabrício Bruno tem muito bem, participa do gol do Flamengo, né, ele dá essa bola mais longa, um belo cruzamento ali pro Cebolinha, consegue fazer o gol de cabeça, o gol da vitória do Flamengo, sai dos pés dessa assistência do Fabrício Bruno, em ter jogado muito bem, com uma boa leitura, tem entendido muito bem, um início de ano muito promissor do Fabrício Bruno, que também passou diretamente por ele. E logicamente o resultado passa, né, pelo autor do gol, como nós falamos, o gol do Cebolinha, que ainda não é o Cebolinha que nós esperávamos, ainda não desabrochou, mas é um jogador que tem, a gente vê nitidamente, né, que tem algumas valências que são importantes e talvez, tendo uma pré-temporada, ele vai conseguir cumprir todos esses deveres e mais do que isso, é um jogador objetivo. Sabendo usar essa objetividade dele, eu acredito
que possa vir a reforçar e ajudar mais o Flamengo ao longo desse contrato. E junto, né, com esses recém-contratados, uma garotada que acabou complementando ali o time. Naturalmente o Flamengo não era um Flamengo que tinha controle de jogo, e acredito que tão pouco o torcedor tinha essa esperança antes da bola rolar, né? Basta a gente ver uma linha com Marinho, Mateuzinho, Vitor Hugo, Cebolinha, dificilmente esses 4 jogadores vão te dar controle no meio de campo. São jogadores que arreiam a cabeça, que saem correndo com ela, o Mateuzinho improvisado. Então, quando o Flamengo marca o seu gol, essa estrutura do 4-1-4-1 do Flamengo, fazendo um bloco baixo, fazendo um bloco médio, ela é muito conveniente, né? Até as restrições que o Flamengo tem individuais, porque era uma reunião de jogadores que arreiam a cabeça e saem correndo com ela. No segundo tempo, o Atlético aumenta um pouco mais a sua pressão, faz com que o Flamengo faça então a sua bola longa. E obviamente a origem dessa bola longa, não tem um jogador de muita estatura, não é muito alto, é uma linha baixa, então a importância era brigar por essa segunda bola. Na ocasião o Flamengo teve até umas dificuldades, aumentando a pressão do Atlético Mineiro, né? Ali a tentativa com o Marinho, acabou perdendo ali a disputa, né? Um ataque baixo, né? Então a posse era maior do Atlético Mineiro, tanto com o Santos ou até mesmo ali com o Pablo, né? Já tentava quebrar a bola mais lá na frente, agora na ocasião é com o Mateuzinho, tentou ali o desvio e o Atlético também pegava. Então era um jogo, acaba se tornando um jogo que nesse segundo tempo é um Flamengo já tentando, né, não ter a bola, até porque pelo seu circuito ali não tinha. O que a gente pode, né, implicar uma crítica é a falta de contra-ataque, porque esse time, se ele não tem a característica de ter posse de bola, de manter a posse, permanecer com ela, ele tem uma característica, aí a gente está falando de características individuais de jogadores fisiológicas para ter contra-ataque, jogadores de velocidade. Mas tão pouco ali o Flamengo teve, mas de qualquer forma ele consegue ali segurar o resultado. Aqui, como a gente vê, por exemplo, uma descida do Varela, né, com velocidade, vai fazer a cobertura, ele consegue. Foi uma boa oportunidade que o Flamengo teve no final. Foi o último lance praticamente do Mateuzinho. Ali, ó, passo em profundidade, perdão, do Matheus França. Aí o Matheus França, no passe do Mateuzinho, tentou ali encobrir. Faltou perna, eu acho que ali o garoto, ele até acaba sendo substituído e tal. Faltou ali um pouco mais de intimidade, de concentração, né? E talvez de experiência. Faltou perna também. Finalização não foi muito boa. E próximo ali ao final, o Dorival aí sim promoveu ainda mais mudanças, entrou mais garotada ainda. Era um Flamengo bem modificado, que desceu o seu bloco e buscou ali segurar o resultado, né? A gente vai ver o Atlético com a posse da bola e o Flamengo vai descer bastante. O Atlético pouco conseguiu criar no final da partida, apenas com um chute ou outro de média, de longa distância, nada que desse muito perigo ao goleiro Santos, que, repito, né, fez boas intervenções, sobretudo ali no primeiro tempo, uma outra no segundo tempo, importante, que seguraram essa vitória do Flamengo. Então a gente vê aí, ó, o Flamengo desceu ali o seu bloco, todo mundo marcando ali por zona, né, e vai segurando ali o Atlético, que vai tendo ali a posse da bola. O Flamengo tentou encurtar ali os espaços, né, a gente vê que vai tentando ali girar a bola para um lado para o outro, e o Flamengo organizado, né, nesse 4-1-4-1 em alguns momentos, né, nesse 4-3-3, ali tem a descida do Atlético ali pelo lado esquerdo, com o Dodô, o Varela seguiu ali na perseguição, nessas perseguições médias que o Flamengo faz. Olha lá, o Atlético buscando paciência e o Flamengo ali, ó, protegendo ali a sua defesa, ó, o chute de fora, como falei, houve ali o desvio, e aí era o problema, né, porque ó, tentava sair no contra-ataque e aí não conseguia, aí devolvia pro Atlético. Muito importante a vitória do Flamengo para esses garotos, para eles terem ganho experiência no jogo que é os atuais campeões. O Flamengo venceu os atuais campeões em casa, venceu com um time bem desentrosado, com muitas emendas, com muitos garotos e com jogadores recém-contratados que esses sim demonstram aí ter sido reforços, né? Sobretudo Santos, Fabrício Bruno e quem sabe, né, o Varela aí aos pouquinhos ganhando seu espaço, vai também conseguindo de fato ser o reforço que é o objetivo final, né, de uma contratação. Beleza, galera? Um forte abraço a vocês, continue se cuidando, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, a gente vai se vendo. Tchau, tchau.